meu nome é Virgília, sou fonoaudióloga e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa saúde vocal. Eu trabalho no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, em Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador, onde a gente atua muito com a saúde vocal dos trabalhadores, daqueles profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho do distúrbio de voz relacionado ao trabalho também, mas vamos focar mais na questão da saúde da nossa voz. Então, para enfatizar um pouquinho, fazer a gente refletir um pouco, porque muitas vezes a gente não dá tanta importância assim para nossa comunicação, né? Muitas vezes a gente não prioriza a nossa saúde, a saúde da nossa voz. E a voz, ela faz parte, né? Como traz essa reflexão aí de Belal e Pontes. A voz, ela faz parte da nossa existência desde o início, né? Que a gente inaugura a vida com choro, né? A criança, quando nasce, para ter a nota lá do apigar, ela precisa chorar, né? Emitir o som da voz, é uma das primeiras coisas que se espera do bebê quando nasce. E a gente conclui simbolicamente a nossa vida, né? Com o último suspiro, que também não deixa de, né, usar a nossa voz como para finalizar. Então ela está presente em todos os momentos da nossa vida, momentos decisivos, tanto pessoais, profissionais, traz consigo muita questão dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nossas características, tanto relacionadas à idade, saúde física, mental, história pessoal de vida, interlocução, profissão, né, condições ambientais e contexto de comunicação. Então a voz, ela traz muito da nossa identidade, da nossa personalidade, e vale a pena a gente refletir um pouco como que a gente está cuidando dessa voz. Então, qual que é a importância de eu preservar a minha saúde vocal? Qual seria a importância de eu buscar ter uma voz saudável, né, uma qualidade de voz saudável para a comunicação? Alguém já tentou refletir em relação a isso? Qual que é a importância de preservar a minha saúde vocal? Se você já se imaginou ficar sem voz, totalmente sem voz? O que isso traria de prejuízo para você, em termos de comunicação? A gente pode pensar no trabalho, na nossa casa mesmo. Imagine você não ter como se comunicar com os seus familiares através da sua voz. É lógico que a gente tem outras formas de comunicação, né? Nós temos a comunicação de Libras, né? Que seria por gestos, das pessoas que têm algum déficit auditivo e não conseguem muitas vezes se comunicar com a questão da fala e a voz, e pode usar gestos. Mas a gente tenta refletir um pouco, como que seria se eu não tivesse voz, se eu não conseguisse me comunicar com as pessoas da minha família ou no meu trabalho? O que isso traria de prejuízo para nós? A voz é um dos meios de comunicação, né, com o exterior, particularmente com seus semelhantes, com aquelas pessoas em que você convive mais. Então, se você está com a voz ruim, por exemplo, se eu ficasse falando para vocês com uma voz desse jeito, o que isso traria de impressão, né, para quem está me ouvindo? Ou se eu falasse com a voz assim, se eu tivesse uma voz assim, né, quantos minutos alguém conseguiria continuar me ouvindo? Então, a gente tem que pensar bastante na questão
da nossa qualidade de voz, da nossa saúde de voz, quando, né, a gente está num meio em que a gente precisa da comunicação para se expressar. E essa comunicação ela está presente tanto em momentos de lazer, em momentos, né, em que eu estou falando no telefone, que eu estou no meu trabalho. Então a comunicação está presente na criança. Muitas vezes a mãe, muitas vezes não sempre, a mãe conhece o choro, se é um choro de fome, se é um choro de birra, se é um choro, a gente reconhece pelo choro, né, o que a criança tá se comunicando. Então às vezes a comunicação ela não vem só da fala em si, né, da articulação das palavras, mas através do choro, através de expressão, você percebe o que a pessoa quer comunicar. Então, no nosso trabalho, nas conversas com os nossos familiares, conversa com amigos, na escola, na faculdade, né? A gente precisa da comunicação, na igreja. Então, tudo envolve a comunicação. Hoje em dia, tudo está ligado à comunicação. E a voz traz muito da nossa personalidade, do nosso estado emocional, como a gente já disse. Então, se eu estou com medo, se eu estou alegre, se eu estou triste, tudo isso vai ser perceptível. Se eu estou com raiva, a voz traz essas características, né? Esse conteúdo emocional. Se eu estou chateado, se eu estou alegre, se eu vou falar com os adolescentes, né? Geralmente quando vão falar com um namorado, a voz muda, a voz da menina muda, do rapaz também. Então, traz características diferentes. É diferente, né, a voz quando você vai falar com uma criança, quando você fala com a pessoa que você ama, quando você está chateado, a sua voz vai mudar. Então, a voz traz muito desse conteúdo emocional do que a gente está vivendo naquele momento. Então, resumindo, a voz ela é fundamental para o ser humano ele se comunicar. Ele transmitir seus pensamentos, ideias e constitui uma das extensões mais fortes da nossa personalidade. Se eu conversar com uma pessoa pelo telefone, eu consigo perceber como ela está naquele dia. Se ela, dependendo das características da voz pelo telefone, mesmo sem ver a expressão facial, sem ver a expressão corporal dessa pessoa, eu consigo perceber como está o dia dela falando com ela pelo telefone. E a voz ela é peculiar ao sujeito, varia de acordo com o sexo, a idade, a profissão, a personalidade, o estado emocional do falante, bem como a representação social sobre a voz. A intenção com a qual essa comunicação através da voz, é onde a comunicação quer chegar. Então a voz traz tudo isso. Tem a fase em que o adolescente passa pela muda vocal. No homem, a mulher também passa pela muda vocal, mas no homem é mais perceptível pela questão da voz, a frequência da voz, a tonalidade da voz, ela vai mudar com muito, tem uma extensão muito variada na voz masculina, porque na voz masculina, quando a criança passa pela muda vocal, o homem, a voz vai abaixar, se agravar até 8 tons, então desce até uma oitava abaixo do que a voz normal, pode descer. Na mulher são 2, 3 tons, geralmente, que modificam durante esse período da muda vocal, por isso é mais perceptível no homem do que na mulher. E falando um pouquinho da voz profissional, conceitualmente a voz profissional é definida como a forma de comunicação que o sujeito utiliza,
né, para exercer sua atividade ocupacional. Então, dependendo da atividade que ele exerce, a voz ela vai ser ferramenta de trabalho para esse profissional. Então, imaginem um cantor sem voz, um professor, um operador de telemarketing, um político, né? São vários que utilizam a voz como ferramenta de trabalho. A fala é o expressar-se oralmente através, né, na comunicação. A fala seria a articulação dos sons, né? Cada língua tem os seus fonemas, a sua, né, pronúncia. Então, a fala tem muito a ver com a questão da articulação também, do expressar-se oralmente, né, através dos nossos órgãos fonoarticulatórios. E a voz seria o acompanhamento musical dessa fala. A voz é que vai trazer o conteúdo emocional, o colorido, que a gente chama, né, a expressividade, vai vir através da voz. Então, a voz vai trazer esse colorido para a nossa fala, para a nossa língua e trazer as características pessoais de cada um. Então, se eu falo bem, né, se eu articulo bem as palavras e tenho uma boa voz, a minha comunicação vai ser melhor, né? O meu relacionamento social vai ser melhor, o meu desempenho profissional também vai ser melhor, porque isso vai me possibilitar, vai abrir portas, né, uma possibilidade de crescimento. Pelo fato de hoje a comunicação ser muito importante, apesar de nós termos toda a questão, né, de avanço tecnológico, mas a comunicação ainda é muito importante no meio profissional. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o distúrbio de voz relacionado ao trabalho ou qualquer outro distúrbio mesmo de voz, mesmo que não seja relacionado ao trabalho, é necessário a gente compreender um pouco mais como que a nossa voz é produzida, ou seja, como é que é a fisiologia, como que ocorre a produção dessa voz, né, no nosso corpo. É muito importante a gente conhecer, é como se eu operasse principalmente para o profissional que trabalha com essa voz. Porque se eu mexo com computador, com tecnologia, se eu não entender, né, de tecnologia, de computação, eu fico perdida, não vou saber, né, como trabalhar. E da mesma forma, se eu uso a minha voz como instrumento de trabalho, para me comunicar no meu trabalho, se a voz faz parte, é uma das ferramentas do meu trabalho, eu preciso entender como funciona essa voz. Então, a gente vai falar um pouquinho como que essa voz é produzida, né? A voz começa lá na respiração. Então, por isso a respiração tem uma ligação muito grande na emissão da nossa voz, que é um dos principais, né, fatores de ter uma voz melhor, de ter uma voz com uma qualidade melhor, seria a questão respiratória. Então, a respiração, quando eu encho de pulmão, eu encho o ar, né, os meus pulmões de ar, quando eu estou expirando, o ar está saindo do pulmão, é que a gente vai conseguir produzir o som da nossa voz. Então, aqui no nosso pescoço, aqui, se vocês pegarem esse tubo aqui, ó, seria a laringe, que é onde estão presentes as pregas vocais, que é as antigas cordas vocais, né? Que as pessoas... conhecidas como cordas vocais, mas na verdade são pregas vocais que ficam nessa posição, né, paralelas ao chão, são um parzinho de músculos, né, são dois músculozinhos que estão aí revestidos de mucosa, que estão adaptados aqui no nosso aparelho respiratório, na laringe. Então, a laringe, após a laringe, a gente já tem a traqueia, né, que já é possível, depois numa imagem a gente vai ver, que já é possível
depois da laringe já vê os anéis da traqueia. Então o ar que vai sair do pulmão é que vai colocar essas pregas vocais em vibração. Eu inspiro e aí com o ar que está saindo é que eu vou conseguir vibrar essas pregas vocais, colocá-las em vibração para produzir o som da voz. Então, o ideal, já existe um músculo, né? Depois a gente vai esmiuçar um pouco mais essa fisiologia. Né? Além das cordas vocais, existem as cavidades de ressonância, que são importantes para a produção da voz, porque é onde o som vai ser moldado, né? Onde esse som vai ser moldado. E além disso, a articulação, que aí a articulação seria a produção dos fonemas, da fala, o que a gente vai usar os órgãos fonoarticulatórios para poder produzir. Então, o ar que está vindo dos pulmões, ele vai tocar nas pregas vocais, que vão estar fechadas. Quando a gente está respirando, elas estão abertas. E quando nós vamos produzir qualquer som com a voz, elas se fecham para o ar tocar. E esse som ser moldado nas cavidades de ressonância antes de sair. Só uma curiosidade, né? Durante a vibração, uma prega vocal encosta na outra cerca de 100 a 300 vezes por segundo. Então, dependendo do timbre da voz, né? Essa frequência de vibração vai depender muito do timbre da voz, do pitch, né? Que a gente chama. Então, essas pregas vocais, elas vão encostar uma na outra, né? Durante a vibração, que é produzido para o som dessa voz sair, elas podem encostar de 100 a 300 vezes por segundo. Então, é muito rápido. Então, quando nós estamos aqui, seriam as nossas famosas, né, cordas vocais, ou melhor ditas, pregas vocais. Vocês veem que é um filetezinho de músculo que é revestido de mucosa. Então, a mucosa, essa pelezinha, né, tem que ter uma cor perolada, esbranquiçada, perolada, que seria o revestimento, que é a mucosa desse músculo. Quando nós estamos respirando, elas ficam abertas. Tá vendo que aqui, já dá para a gente conseguir visualizar os anéis da traqueia. Então, muitas vezes, quando a gente engasga e fala, entrou pelo buraco errado, realmente entrou pelo buraco errado. Porque aqui não cai nada, não pode cair, né? Nada de alimento. O alimento, quando a gente vai deglutir o alimento, esse órgão aqui, a epiglote, ele vai fechar aqui, vai tampar as pregas vocais para o alimento descer por aqui, pela faringe. Então, se eu falar água é bom para a voz, maçã é bom para a voz, a gente vai falar algumas coisas, não significa que vão cair aqui nas pregas vocais, que vão banhar essas pregas vocais. Elas vão, a alimentação, a água, a irrigação, tudo vai chegar através da corrente sanguínea, né? Para irrigar esse músculo das pregas vocais, para ter uma produção melhor dessa voz. Então, nada que eu vou engolir vai cair aqui, porque se cair, vai direto para o pulmão. Né? Na fonação, quando eu estou produzindo o som da voz, como a gente já falou, as pregas vocais vão se fechar. Então, elas se fecham. Aqui não estão totalmente fechadas, né? Seria como se tivesse uma fenda aqui, mas a hora que tirou a foto. Então, vocês estão vendo, na respiração, está aberto o espaço para o ar passar livremente. E na fonação, elas vão se fechar para poder produzir a vibração, né, dessas pregas vocais. Aqui a gente tem a prega vocal fechadinha na hora da fonação. Então, esse músculo aqui, que é o diafragma, que fica logo abaixo do pulmão, é que vai impulsionar o ar para poder esse ar colocar as pregas vocais em vibração. Então, eu inspiro, eu encho o ar de pulmão, o diafragma vai descer.
Quando eu expiro, ele vai subir. E aí a gente precisa aproveitar essa subida do diafragma para dar um impulso maior no ar que vai tocar essas pregas vocais e colocá-las para vibrar. Se eu consigo dar esse impulso com o diafragma, para o ar vir com uma pressão maior, tocar essas pregas vocais, eu consigo um volume de voz maior, uma projeção vocal melhor, sem fazer esforço com a musculatura das pregas vocais. Então, ao invés de colocar o esforço aqui na musculatura das pregas vocais, o que geralmente gera problemas vocais, eu vou colocar o esforço na expiração, na subida do diafragma. Por isso que aí muita gente fala sobre a questão da respirar pelo diafragma. Né? A gente sempre está respirando pelo diafragma, a gente precisa aprender o diafragma é um dos principais músculos da respiração. Então, o que a gente precisa aprender é aproveitar o trabalho do diafragma para poder economizar o ar, para poder colocar essas pregas vocais para vibrar com menos esforço, porque aí a gente joga na respiração, na subida do diafragma, a pressão do ar vai aumentar e passar pelas pregas vocais, promovendo uma melhor projeção. Então, não só isso, né? A gente vai ver que as cavidades de ressonância também ajudam na questão da projeção da voz, mas a respiração é muito importante nesse sentido, porque aí a gente consegue tirar o esforço daqui e colocar na respiração. Aqui, para visualizar melhor a questão da movimentação das pregas vocais durante a emissão do som, né? A gente nota que aqui a prega vocal se fecha completamente. Nas mulheres é muito comum existir um espaço aqui. Vocês vão ver, tem uma outra foto ali que traz, que é o que a gente chama de fenda, quando fica um espaço entre as pregas vocais, como se fosse aqui, um espaço onde vai escapar um pouco de ar. Na mulher é comum aqui estar aberto. No homem, a prega vocal geralmente se fecha totalmente. A ressonância. Então, a ressonância, como a gente falou, são as cavidades que vão moldar o som. São as cavidades que a gente tem, como o nariz, a boca, a própria laringe, a faringe, o próprio tórax serve como uma cavidade de ressonância, né? Uma cavidade onde esse som vai ser moldado, né? Há controvérsias em relação ao tórax ser também uma cavidade de ressonância, mas para a gente entender onde esse som vai ganhar as características, a beleza da voz, a qualidade da voz, está muito ligada à questão da ressonância. Por que eu coloquei um violão aqui? Para a gente perceber melhor como que funciona esse som. O violão, ele tem a cavidade de ressonância própria, que seria essa caixa, né? O som, as cordas aqui do violão, elas são tocadas, o som entra por esse buraco aqui e é amplificado nessa caixa de madeira, que seria a caixa de ressonância do violão. Se eu pegasse uma guitarra e tocasse sem ligar na caixa de amplificação, o som não seria, né, bonito, intenso, como é o som da guitarra. Para o som da guitarra ser intenso e bonito, ele tem que ser ligado numa caixa de amplificação, que seria a caixa de ressonância da guitarra. Então, a guitarra não tem uma caixa de ressonância própria. O violão tem. Então, por isso, se eu toco o violão sem ligar ele em caixa nenhuma, em nada, em nenhum som, eu vou ter um som bonito de qualidade, né? Talvez não tão alto, né? Dependendo do local, mas eu vou ter um som bonito. Agora, a guitarra, ela precisa da caixa de amplificação. Então, nós somos como o violão. Nós temos as nossas cavidades de ressonância própria,
onde a nossa voz pode ser amplificada, onde pode haver a melhoria da qualidade da nossa voz nessas cavidades. Por isso tem pessoas que têm características vocais diferentes. Tem pessoas que falam muito pelo nariz, né? Tem pessoas que já não... Quando a gente está gripado, por exemplo, você vai falar quando está gripado, fica essa voz abafada. Por quê? Porque o nariz geralmente está congestionado, está tampado, então a voz não é moldada ali. Existem sons que já são nasais e existem sons que são mais orais. Por exemplo, o N, o M, são sons nasais. Então, consequentemente, quando a gente vai produzir eles vão passar pelo nariz, né? E existem os sons que são mais, os outros sons são mais orais mesmo, não tem tanto efeito no nariz. E aí aquelas pessoas que têm a voz mais, né, estridente, tudo, às vezes usam com maior predominância a faringe, né, como ressonância dessa voz. Então, as características da nossa voz estão muito ligadas onde a gente está jogando com maior predominância essa voz, onde a gente está amplificando essa voz. Então, para a gente ter um equilíbrio maior, eu tenho que ter um equilíbrio no uso dessas cavidades de ressonância. E isso a gente consegue com alguns exercícios, né? Com alguns exercícios vocais que vão propiciar, que vão proporcionar um maior equilíbrio dessas cavidades de ressonância e, consequentemente, uma melhor emissão dessa voz. A articulação. Então, a nossa voz também, né, a nossa comunicação também depende de uma articulação melhor. Então, os órgãos fonoarticulatórios vão produzir os sons da nossa fala, que são os fonemas. Cada fonema tem uma característica, cada fonema vai usar, né, um órgão fonoarticulatório com maior predominância. Por exemplo, P, B, eu uso muito os lábios para produzir. O T, D, L, N, eu vou usar a pontinha da língua que vai tocar lá no céu da boca, né, no início, ou tocar um pouquinho até nos dentes para produzir esses sons. Então, cada som, cada fonema da nossa língua tem um jeito de articular. O que precisa haver? Um equilíbrio dessa articulação. Se eu falo com a voz assim muito fechada, ninguém vai entender nada. Se eu exagero na minha articulação, eu passo uma imagem assim de pessoa antipática, alguém que quer aparecer. Então a gente tem que ter um cuidado e um equilíbrio em tudo, até na questão articulatória. Eu não posso falar com a voz travada, com a articulação travada, mas eu também não posso exagerar demais, senão eu passo uma mensagem diferente, às vezes, do que eu quero passar. E o que seria a disfonia? A disfonia, que a gente ouve muito falar, hoje eu estou afônica. Afônico é quando você fica totalmente sem voz, sem som de voz. Então, afonia vem de ausência, ausência de voz. Disfonia, quando eu estou rouco, quando a minha voz está soprosa, quando existe qualquer dificuldade na emissão natural da minha voz. Então, se eu estou com rouco, se eu estou com a voz muito soprosa, né, está escapando muito ar, posso considerar uma disfonia. Se eu estou com a voz rouca, né, com dificuldade, também é uma disfonia. Então, qualquer dificuldade que vai impedir ou prejudicar a emissão natural da minha voz, a gente caracteriza como disfonia. E essas disfonias, elas são classificadas basicamente em disfonia orgânica. Essas disfonias orgânicas dependem de um fator orgânico para estar alterando essa voz, né? Por exemplo, ela independe do uso vocal. Um carcinoma de laringe, doenças neurológicas, laringite, faringite, tudo isso vai trazer uma disfonia, vai trazer
uma alteração na nossa voz. Existe a disfonia funcional, que ela decorre do uso da voz. Então, é muito comum nos profissionais da voz, né? Qualquer profissional que use a voz como instrumento de trabalho. Então, é um distúrbio do comportamento vocal, do uso incorreto dessa voz, ou alterações psicogênicas. Podem existir disfonias ou até mesmo afonias, que da pessoa ficar totalmente sem voz, que vem do psicológico, né, do mental. Então, existem pessoas que perdem a voz ou ficam disfônicas pelo fator emocional. E aí a gente chama de disfonia funcional porque não existe um fator orgânico, né? O fator está na mente mesmo, é uma alteração psicogênica. Aí a pessoa está com frescura? Não é frescura, né? O bloqueio emocional ou mental é tão grande que faz com que haja uma dificuldade das pregas vocais se aproximarem e emitir esse som dessa voz. Então, as alterações psicológicas podem ocorrer e podem afetar a nossa voz. E as inadaptações vocais, né? Às vezes postura de voz inadequada, a gente atende o telefone, pendura ele aqui e eu falo muito tempo desse jeito, às vezes trabalho assim, e isso pode gerar, né, alterações na nossa voz. Disfonia organofuncional. Existe uma lesão estrutural benigna, né, que veio de um comportamento vocal inadequado, do mau uso dessa voz, e aí gerou, além da disfonia funcional, gerou uma disfonia orgânica também. Aí a gente chama de organofuncional. Por exemplo, os nódulos, famosos calos de prega vocal, nódulos vocais, a gente considera uma disfonia organofuncional, porque ela começou como uma disfonia funcional e passou a ser orgânica porque trouxe uma alteração orgânica nas pregas vocais. Então, ela vem geralmente de um comportamento vocal inadequado ou alterado. E geralmente é uma disfonia funcional que não foi tratada adequadamente ou não foi tratada, né, devido a diversas circunstâncias. Sobrecarga do aparelho fonador vai acarretar essa lesão benigna das pregas vocais, que seriam os nódulos vocais, pólipos de prega vocal, né? Existem as fendas, que são os espaços que ficam onde escapa muito ar nessa voz e traz alteração. Então aqui a gente tem alguns, né, aqui, por exemplo, é a fenda posterior, que é normal em mulheres. Isso aqui no homem traria um pouco de soprosidade para a voz. Na mulher, pela configuração anatômica mesmo da mulher, é comum sem trazer prejuízo para a voz. Aí aqui a gente pode ver pré-nódulos, essa protuberânciazinha que existe aqui nessa região onde está circulado, seriam os micronódulos, são nódulos muito pequenos que estão começando. Então aqui seria o ideal, né, de já estar em andamento uma terapia vocal para a gente conseguir fazer com que esses nódulos não evoluam para um tamanho maior. Aqui a fenda, né, que a gente falou que é fenda em ampulheta, esse exemplo. É uma fenda, existe esse espaço, estão vendo? As pregas vocais não se fecham completamente, porque há um impedimento, né? Dessas pregas vocais não estão conseguindo, por esforço geralmente, que se faz um esforço muito grande, elas não estão conseguindo se fechar totalmente. E aí fica esse espaço onde vai escapar ar e vai trazer a disfonia. Aqui um pequeno nódulo, que aqui a gente vai poder visualizar melhor, ó, são grandes nódulos. Olha, esses nódulos são nódulos enormes, provavelmente a voz está extremamente rouca, extremamente soprosa, né? Então altera muito a voz. São lesões benignas, né? Como se fosse um
calinho mesmo, por isso que é muito popularmente conhecido como calos de pregas vocais, né? Porque parece quase uma bolha mesmo, né? Tem um aspecto de uma bolha, mas esses nódulos aqui, eles precisam de terapia vocal. Muitos optam pela cirurgia, mas os nódulos geralmente com os exercícios vocais se resolve, né? Muitas pessoas optam pela cirurgia por ser mais rápido, mas a fonoterapia vocal, ela vai resolver a questão dos nódulos vocais, dos pólipos. Aqui, ó, seria um pequeno pólipo vocal, aqui um grande pólipo. Os nódulos, eles vão aparecendo aos poucos, né? Você vai começando a sentir os sintomas e isso vai se agravando, se agravando. O pólipo, ele pode acontecer de um grito, né? Um grito extremo, claro, uma grande demanda vocal de um momento pode surgir um pólipo, que pode se agravando também, mas os nódulos geralmente eles vêm, né, progressivamente. Começa uma fenda e vai desenvolvendo um pequeno nódulo que vai se tornando grande se eu não tratar. Aqui um edema vocal, um edema de Reich, né, que é mais característico em fumantes, né, fica um edema, a prega vocal fica totalmente assim edemaciada, inchada, e aí provoca esse edema que traz uma grande alteração na voz. Geralmente quem fuma há muitos anos tem uma voz característica, né? A gente percebe a rouquidão, a voz se agrava um pouco. Por que a voz fica mais grave, mais grossa, né? A gente diria. Porque as pregas vocais estão inchadas, então quanto mais massa, mais volume tiver, mais pesado vai ficar para essa prega vocal vibrar. E aí isso agrava um pouco o tom da voz. Aqui a gente tem uma laringite crônica, tá vermelho, e uma leucoplasia, que já está iniciando um câncer de prega vocal, né? Essa parte branca. Então, muitas vezes os pacientes chegam com diagnóstico de nódulos de pregas vocais e ficam apavorados, achando que os nódulos já vão, né? Eu tô com câncer de laringe. Não é, ó, tá vendo? A característica é muito diferente do nódulo de prega vocal para a leucoplasia, que seria o câncer já, né? O tumor maligno. É bem diferente a configuração. No câncer, o tumor, ó, aqui está um tumor bem grande já, nessa prega vocal. Tem uma característica totalmente diferente do nódulo. Então, muitas vezes os pacientes ficam apavorados com o diagnóstico de nódulo, mas o câncer de laringe, os tumores nas pregas vocais, eles são bem diferenciados, tem essa característica, mais esbranquiçado, né? Uma lesão totalmente diferente. Então vamos falar um pouquinho do protocolo do distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Como eu estou falando de voz, não posso deixar de tomar água, né? Senão não vou estar dando exemplo para vocês. Então, o protocolo do distúrbio de voz relacionado ao trabalho era muito esperado e o ano passado, em 2018, no meio do ano, mas em julho para agosto, saiu esse protocolo de distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Esse protocolo foi publicado pelo Ministério da Saúde, está entre os agravos que são relacionados ao trabalho, agravos, né, e doenças que são relacionadas ao trabalho. Então, esse protocolo, ele traz orientações aos profissionais que trabalham, né, nessa área, para notificarem os casos, para o Ministério da Saúde estar visualizando qual a população que está adoecendo mais da voz, né, que está precisando cuidar mais da saúde vocal. Isso vai gerar subsídios, vai gerar políticas públicas para melhoria e para implantação de programas, de políticas públicas mesmo, de melhoria de ambiente de trabalho, melhoria que vão auxiliar e promover a saúde no sentido de preservar a saúde vocal mesmo de quem trabalha com a voz. Então é o grande ganho
que a gente teve o ano passado a publicação do Ministério da Saúde desse protocolo, que já vem de um histórico de muitos anos que foi, né, construído, várias pessoas participaram dessa construção desse protocolo, vários profissionais, fonoaudiólogos, otorrinos. Então foi muito importante esse protocolo ter sido publicado, porque na sociedade atual, aproximadamente 1/3 das profissões tem a voz como ferramenta básica de trabalho. Então, grande parte da nossa força laboral ela é composta por trabalhadores que usam a comunicação no seu processo de trabalho. Por isso, a importância desse protocolo. E quais são esses profissionais da voz que a gente tem falado desde o início, né? São vários, e dentre eles eu elenquei alguns aqui: professor, ator, cantor, locutor, religiosos como padres, pastores, né, pessoas que são responsáveis nas igrejas por dar a palavra, por ministrar a palavra, sermões, né, como os padres. Dubladores, vendedores, secretárias, recepcionistas, repórteres, advogados, promotores, juízes, políticos, agentes comunitários. Os agentes comunitários de saúde usam demais a voz. Eles vão nas casas, eles conversam, eles orientam, né, as pessoas. Os ambulantes, operadores de telemarketing, né? É uma profissão que usa muito a voz. Quem são os profissionais da voz com maior número de pesquisas? São os professores e também os operadores de telemarketing. Mas os professores, que são uma categoria que geralmente apresentam muitos problemas vocais, então eles são grande alvo de pesquisa nessa área, né? Os professores e também agora os operadores de telemarketing. Mas existem vários outros, né, profissionais que também precisam, né, ser estudados e orientados em relação aos distúrbios da voz. Então, esse protocolo ele é destinado a toda a rede do SUS, né, pela RENASH, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, uma rede que busca, dentro dos serviços do SUS, né, fazer uma rede que vai atender esses trabalhadores, né, de forma geral, em todas as doenças relacionadas ao trabalho, não só no distúrbio de voz. E o objetivo desse protocolo específico é facilitar a identificação dos casos de voz relacionados ao trabalho e orientar as ações de VISAT. O que seria VISAT? É a Vigilância em Saúde do Trabalhador. Então, vai orientar as ações de VISAT específicas para esse agravo, para essa doença relacionada ao trabalho. Existem várias outras, né, que têm os seus protocolos específicos que têm o mesmo objetivo. Então, baseados na informação obtida pela identificação desses casos, os gestores locais poderão implantar ou implementar práticas de vigilância em saúde do trabalhador, que vão promover mudanças nos ambientes, nos processos de trabalho, visando melhorar a qualidade de vida desse trabalhador nos aspectos relacionados à voz, né, que acabam afetando também a saúde em geral. E qual seria o quadro clínico, né, que é apresentado por esse distúrbio de voz? Né? O quadro clínico é muito comum no que a gente falou da questão das disfonias. Né? As disfonias começam assim, com uma rouquidão, às vezes não tem rouquidão, mas eu sinto um cansaço enorme, né, ao final do dia, que a gente chama de fadiga vocal, um cansaço na voz, a voz cansada, quase não sai mais voz, ardor ou dor na região da garganta, um pigarro constante. Essa questão de ficar fazendo isso prejudica muito a voz e pode já ser uma característica que está precisando de cuidados, essa voz. A tosse crônica, esforço para falar, dificuldade para manter a voz, falta de volume e projeção vocal, perda na eficiência vocal, afonia, que seria a ausência do som da voz, pouca resistência para falar, ou seja, eu começo a falar
E aí tem gente que fala, ai, mas fulano dá aula há não sei quantos anos e nunca teve nada na voz. Eu, de uns anos para cá, ou de meses atrás, eu já não estou aguentando, minha voz tá ficando ruim, no final do dia eu já não tenho mais a resistência de antes. Isso acontece também pelo fato de características individuais. Então é como uma gripe, existem pessoas que têm mais disponibilidade, probabilidade de gripar, né, de estar gripado, resfriado, e existem pessoas que quase nunca na vida, né, gripam ou ficam resfriados. A mesma coisa em relação à voz, né? Existem pessoas que têm uma disponibilidade, uma probabilidade maior de desenvolver distúrbios vocais, existem pessoas que têm uma resistência maior. Mas essa resistência também pode ser trabalhada com exercícios vocais, fazendo aquecimento vocal, né? Porque existem pessoas que conseguem preservar sua voz por muito tempo. A gente pode citar um exemplo, por exemplo, do jornalista Cid Moreira, que já tem uma idade avançada, que já teria que ter uma voz já com características de presbifonia, né? E não tem, a voz dele continua linda, né? Bem por quê? Porque ele faz exercícios vocais diariamente, ele cuida da saúde da voz dele. Então ele não tem uma voz que a gente diria a voz do idoso, né? Aquela voz daquela pessoa que já está em idade avançada, que seria uma voz mais trêmula, né? A voz continua firme porque ele faz exercícios vocais diários. Outros fatores que podem estar relacionados à questão da voz seriam fatores emocionais, como a gente viu antes. As nossas emoções estão intimamente ligadas com a nossa voz. Então, a depressão, medo, angústia, ansiedade, tudo pode contribuir com sintomas que podem afetar a nossa voz. Existem fatores predisponentes, como idade, sexo, né? A idade, como a gente acabou de falar, quando a gente envelhece, todo mundo vai envelhecer. E aí, como envelhece, aparecem rugas, né? A nossa pele vai ficando mais flácida, ocorrem várias questões, a voz também envelhece. Então, junto com o avançar da nossa idade, a nossa voz também vai envelhecer, porque os nossos órgãos vão estar envelhecidos. O sexo feminino, porque a mulher, por ter aquela configuração anatômica, aquela tendência a ter aquela fenda posterior que a gente mostrou, aquela aberturazinha, né? A questão da própria estrutura anatômica fisiológica da laringe da mulher favorece o aparecimento de distúrbios vocais no sexo feminino, uma predominância maior do que no sexo masculino. O uso vocal inapropriado ou excessivo, atividades extraprofissionais com alta demanda vocal. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, é operador de telemarketing ou é professor e além de tudo é pastor, além de tudo dá aulas de canto, dá aulas de teatro, né? Tem líder da associação de moradores do bairro, por exemplo, que precisa usar muito a voz, né? Falar muito. Então seriam essas atividades extraprofissionais. Canta, né? Às vezes a pessoa tem uma profissão que fala muito e ainda canta. Alergias respiratórias vão influenciar na voz, as doenças de vias aéreas superiores, influências hormonais, a mulher no período menstrual, pré-menstrual, a voz modifica, a questão da tireoide, né, hipotireoidismo, hipertireoidismo, pode ter influência na nossa voz, as medicações diuréticos vão ressecar ainda mais, né, e precisa de uma hidratação melhor. O etilismo, o álcool, ele anestesia as nossas pregas vocais e aí isso traz alterações, porque aí faz-se um esforço maior. O tabagismo é um grande agressor, né, e 99%, não me engano, 98, 99% dos casos de câncer de laringe
estão relacionados ao cigarro, né, ao tabagismo. A falta de hidratação, né, a gente precisa hidratar melhor, tanto para a nossa saúde, também para a saúde vocal. A gente precisa dessa hidratação melhor do nosso organismo, beber bastante água, bastante líquido, principalmente quem usa a voz como instrumento de trabalho. O estresse vai interferir na nossa voz, como a gente já tem conversado. Refluxo gastroesofágico, né, problemas no estômago, azia, má digestão, tudo isso influencia na nossa voz, porque os órgãos estão intimamente ligados. Se eu faço uma alimentação, por exemplo, vamos supor, como uma macarronada à noite, daquelas, bem com bastante molho, e vou deitar, logo após eu jantar, eu comer, eu vou deitar. O organismo vai estar fazendo a digestão, então o suco gástrico ele pode vir e banhar as pregas vocais, pode chegar a banhar as pregas vocais, ou chegar próximo da região ali da laringe por causa do refluxo gastroesofágico. Então esse refluxo, ele às vezes traz prejuízos para a voz, então muitas vezes a gente fica tratando a voz e esquece de tratar o refluxo. E aí a melhora fica muito mais lenta e às vezes a gente nem consegue chegar naquela qualidade vocal que a gente queria se esse refluxo não for tratado. Então, se eu tenho um diagnóstico precoce do distúrbio da voz, então quanto antes, vocês viram, por exemplo, citando a evolução dos nódulos de prega vocal. Então, eles começam com uma fenda, com um nódulo pequenininho que vai aumentando. Então, se eu tenho um diagnóstico precoce, o quanto antes eu começar esse tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Mais rápido, né? E melhor vai ser esse prognóstico. Eu vou conseguir alcançar uma qualidade vocal, né? Voltar à minha qualidade vocal o quanto antes, se eu tenho um diagnóstico precoce e se imediatamente eu entro com a intervenção e o tratamento. E aí a gente falando um pouquinho o que traz os prejuízos para a voz. Como a gente já falou, o fumo, o cigarro, ele vai trazer prejuízo para a voz pela quantidade de toxinas que tem no cigarro, e quando a pessoa traga aquela fumaça, entra e agride, porque a nossa laringe, as pregas vocais, estão ligadas à questão do nosso aparelho respiratório. Então a fumaça quente do cigarro, ela vai entrar e tomar conta da laringe, onde estão as pregas vocais. Então agride diretamente as pregas vocais, a laringe, as toxinas do cigarro, a nicotina mesmo, fica depositada até ali nas pregas vocais. Tanto que a gente faz, se for fazer um exame, né, de videolaringoscopia, que tem aquelas imagens que a gente passou anteriormente, você vai ver que a prega vocal do fumante, ela não vai ter aquele branco perolado, que é comum. Ela vai ter uma característica mais amarelada, justamente pela nicotina e pelas toxinas do cigarro, pela agressão mesmo que ele traz. O álcool, né? O álcool, ele anestesia as pregas vocais. Então, você já viu a pessoa tá bêbada, ela fica com a articulação mais lenta, a voz fica diferente. Por quê? Traz uma anestesia para a musculatura. E essa anestesia, que é o que ocorre também com algumas pastilhas, né, que vão mascarar os sintomas, e aí o esforço pode ser maior em cima dessa prega vocal que está anestesiada. As drogas, elas vão, né, cada uma na sua característica. As drogas, elas influenciam muito, por exemplo, a questão da maconha, ela é vasodilatadora, então podem ocorrer hemorragias na prega vocal, porque a maconha dilata os vasos sanguíneos, e aí vem uma maior quantidade de sangue e pode gerar hemorragia, acaba relaxando um pouco mais a musculatura, e isso traz alguns
prejuízos para a voz. A questão geralmente ela não tem filtro, né, nesse fumo, então aí entra a fumaça quente e vai agredir até de uma forma mais agressiva mesmo as pregas vocais. A cocaína já dá um outro efeito, já deixa vasodilatadora, então pode deixar a prega vocal um pouco mais enrijecida. Então, cada droga tem uma atuação diferente, né, no nosso organismo e não é diferente também com a questão vocal, né, da nossa saúde vocal. Os hábitos vocais inadequados, que a gente já falou um pouco, o pigarro, a tosse, são ruins porque quando eu pigarrei ou tuço, né, ou eu vou tossir, aí a prega vocal, ela para fazer o som, elas têm que se fechar. E quando a gente produz esses sons, elas vão se fechar, bater com força uma na outra. Aí essa força posso gerar e ir machucando essas pregas vocais. Por isso, quando a gente está com crise de tosse, a gente percebe que a voz muda. A voz muda porque começa a lesar um pouco a mucosa, fica inchada e com o tempo pode ir lesando tanto o pigarro quanto a tosse e pode até ocasionar uma alteração orgânica. A alimentação, né? A alimentação também vai influenciar na nossa voz. Por isso que a gente fala, não precisa ser uma lista, é proibido então, se eu uso a voz eu não posso mais tomar leite. Não é isso. Né? A gente vai ver a reação de cada um a determinados alimentos. Mas a gente sabe, por exemplo, o leite, qualquer derivado do leite, ele engrossa a saliva, né? Engrossa a saliva, deixa as secreções mais espessas. E aí isso prejudica porque acaba pesando na prega vocal, a secreção fica difícil, vem a necessidade de pigarrear. Então é bom evitar tomar leite ou derivados de leite antes de falar, né? Para cada pessoa pode reagir diferente, mas é bom fazer um teste. Come uma barra de chocolate e antes de uma palestra ou antes de uma fala em público para você ver a diferença, né, que dá desse espessamento que provoca na secreção. A questão da maçã, né, que é muito falado, a maçã ela tem uma propriedade adstringente que acaba limpando e faz o contrário do leite. Então ela deixa a saliva mais fina, as secreções ficam mais finas, menos espessas e isso facilita um pouco porque precisa estar umidificado, né? Precisa estar hidratado ali por causa do atrito que existe entre as pregas vocais. Então a maçã deixa isso bem fluir melhor essa secreção, porque deixa essa secreção mais fina e isso acaba ajudando a lubrificar aquela parte ali onde estão as pregas vocais. E esse atrito diminui, né, se eu tenho uma lubrificação adequada. Alimentos condimentados, muita pimenta, muito condimentados, muito salgados, vai ressecar as pregas vocais. Então a gente tem que ter um equilíbrio mesmo em todas as coisas. Medicamentos, a gente já falou, né, da questão dos diuréticos, a questão de controle hormonal, que vai interferir pode interferir ou não, né, mas pode interferir na nossa voz. O ar-condicionado, a gente tem que ter um cuidado, porque aí onde tem ar-condicionado, se eu falo em ambiente de ar-condicionado, eu preciso tomar mais água, eu preciso hidratar mais o meu organismo, para eu ter uma hidratação adequada, né, da região aqui da musculatura, da laringe. E o ar-condicionado a gente tem que ter cuidado também, porque além desse ressecamento que ele provoca, o ar-condicionado, se ele estiver com o filtro sujo, ele vai jogar ar sujo, ar poluído, vamos dizer assim, no ambiente. E aí esse ar sujo, ele pode provocar alterações também, pode trazer prejuízos para a voz. Então, se eu estou falando e eu estou em ambiente de ar-condicionado,
devo beber mais líquido, mais água. O que traz prejuízos, né, além disso? A postura inadequada, como eu já falei, falar o telefone assim, por muito tempo, eu tá com a postura que não é muito adequada, principalmente nessa região cervical aqui, se eu tiver uma tensão maior, tudo vai acabar afetando a voz. Então, a postura inadequada, ela vai trazer prejuízo, porque se eu falo com o pescoço para um lado, a prega vocal que está do lado de cá, onde meu pescoço está direcionado, ela vai ter que fazer um esforço maior para encontrar com a outra. E aí isso pode trazer prejuízos, né, se ficar um tempo maior falando com posturas inadequadas. É um exemplo. Né? O estresse gera, que a gente já falou, distúrbios do sono. Se eu não durmo bem, o meu organismo está cansado, né? Não vai ser diferente com a musculatura da laringe, das pregas vocais. Então eu preciso dormir bem, porque se eu não durmo bem eu vou ficar mais estressado, né? E aí eu já entro nesse campo e aí gera todos os problemas, não só de voz, né? Mas de saúde mesmo. Produtos químicos podem interferir na nossa voz. Às vezes eu trabalho com produtos fortes que podem trazer consequências, né, para a nossa saúde vocal, produtos de limpeza, produtos químicos mesmo que se usam em indústrias, podem ocasionar, né, a própria poluição em si. As alergias, que a gente já falou bastante, né, a alergia respiratória, ela principalmente é muito prejudicial. Nas alergias, geralmente, as mucosas ficam edemaciadas, inchadas, não vai ser diferente, né, com as pregas vocais, que são revestidas de mucosa. Então, traz uma irritação mesmo, né, dessa região, e essa irritação pode trazer prejuízos para a voz. Os refluxos, que a gente já falou, né, já falou anteriormente, que vai prejudicar, então eu preciso tratar refluxos. E o que é bom, né, para a voz, então? A gente falou de muitas coisas que prejudicam, mas o que é bom? O que é bom para a saúde vai ser bom para a nossa voz. Então, eu hidratar bem, não é só bom para a voz, né, mas é bom para a saúde como um todo. Hidratar bastante, porque, como a gente disse, a água não vai banhar as pregas vocais, mas ela vai chegar, essa hidratação vai chegar através da irrigação sanguínea. A hidratação chega até a laringe. Uma boa alimentação, né? Essa boa alimentação, frutas, verduras, legumes, uma boa alimentação, bastante suco natural, né? De fruta natural, de preferência, vai ajudar também. Então, se eu tenho uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, em horários equilibrados também, né? Em questão do horário de se alimentar, eu tenho um ganho para a minha voz. Né? Eu exercitar a minha voz, eu coloquei até uma figurinha aqui de um coral, né? Que é direcionado, é claro, por um profissional. Então, você praticar exercícios com a voz direcionados, com profissionais, é bom para a saúde da sua voz. Né, aqui eu coloquei a criancinha comendo uma maçã, porque a gente falou, né, um pouquinho que a maçã ajuda, mas não é só a maçã. Né? As frutas cítricas, sem exagero, porque fruta cítrica é bom porque limpa, mas resseca também. Então, a gente tem que ter um cuidado, tá, no uso. É tudo em equilíbrio mesmo. Uma boa respiração, né? A boa respiração, como a gente falou antes, a gente aproveitar essa questão da força do diafragma para poupar um pouco nossas pregas vocais, dormir bem, como a gente falou anteriormente, tudo isso é saudável para a nossa voz. Se for preciso gritar, usar o apoio respiratório, né? Por exemplo, um ator de teatro, muitas vezes ele tem que falar com postura totalmente inadequada, dependendo do personagem, às vezes ele tem que mudar a voz, e aí, ou mesmo gritar durante uma peça. Então, como que eu falo? Nossa, como que esse profissional vai fazer para
existe, né, a questão de estar usando o apoio respiratório, que a gente consegue trabalhar uma resistência maior dessa voz, não só na questão respiratória, né, mas trabalhar um aquecimento apropriado para cada profissional, como, né, tá aqui aquecimento e desaquecimento vocal. Então, para quem trabalha usando a voz como ferramenta de trabalho, o aquecimento é fundamental, porque o aquecimento da voz é como se fosse um atleta. Ele vai entrar em um jogador de futebol, um profissional da natação, ele não entra né, para atuar ali no seu esporte, na sua atuação ali, o nadador não vai entrar na piscina sem aquecer, sem alongar a musculatura, porque pode dar uma distensão, né, muscular, que vai prejudicar o desempenho dele. Na mesma coisa no futebol ou em qualquer outro esporte, todos têm a fase de estar ali aquecendo a musculatura para entrar em campo, para atuar, para não acontecer esses problemas. Então, da mesma forma, é a nossa voz. A gente tem que lembrar que as nossas pregas vocais são músculos e os músculos precisam aquecer. Da mesma forma que eu aqueço, eu alongo braços, pernas, para atuar melhor em algum esporte, se eu uso a voz profissionalmente, eu preciso aquecer a musculatura, né, para entrar em ação, para atuar. Se eu aqueço, eu evito muito a questão dos prejuízos vocais. O desaquecimento também é importante. Muitas vezes a gente fala muito só do aquecimento, mas o desaquecimento. Por exemplo, se eu estou dando uma palestra, uma aula, eu tenho que projetar mais a minha voz. Quando eu acabo de falar, se eu for conversar com alguém, eu vou conversar quase que falando do mesmo jeito que eu estava dando a palestra, porque o organismo já está todo voltado para aquela projeção vocal. Então, se eu faço um desaquecimento e volto a minha voz para o padrão habitual, eu evito muitos prejuízos também. As condições ambientais, organizacionais, de onde você vai falar, ou no seu trabalho, tudo isso ajuda. A acústica do lugar, se eu tenho um microfone que está com uma amplificação boa para eu falar naquele momento, né? O retorno da minha voz, no caso de cantores, e também quem está falando, se eu tenho um retorno bom da minha voz, se eu tenho um controle de som que está bem ajustado, eu consigo me ouvir melhor e eu não vou precisar fazer um esforço maior, porque eu vou estar me ouvindo melhor. Então, tudo isso vai, né, contribuir para a saúde da minha voz. Então, são algumas dicas, algumas coisas que a gente tentou passar para vocês, mas, né, caso existam pessoas que tenham a voz como instrumento de trabalho, é importante de vez em quando procurar o otorrinolaringologista, o próprio fonoaudiólogo, né, para fazer uma avaliação dessa voz, para ver se está tudo bem, né? E se você sente uma alteração na voz que dura, né? A gente fala a questão da rouquidão, né? Agora dia 16 de abril é o dia mundial, né, da voz, onde a gente, pela questão, foi criado esse dia, né, pensando no câncer de laringe, mas a gente aproveita para falar para os profissionais da voz, as pessoas que usam a voz. Se você percebe uma rouquidão que perdura por mais de 15 dias, sem um motivo, uma causa aparente, é muito importante que se procure o profissional. Então, um otorrino para fazer uma avaliação, o fonoaudiólogo para fazer uma avaliação dessa voz. Então, é importante que você procure os profissionais que estão ligados a essa área para verificar o que está acontecendo com a sua voz. Né? Porque a voz ela é muito importante, eu acho que deu para a gente refletir um pouquinho da importância da nossa voz para a saúde da nossa comunicação. Né? Então, para a gente se comunicar melhor, para a gente lidar melhor com os nossos filhos, com a nossa família, né? Com os nossos semelhantes no nosso trabalho, né? Em tudo que você for fazer com o nosso próximo, a gente depende de uma comunicação melhor. Se você se comunica melhor, você vai ser compreendido
né, com mais facilidade. Isso tudo vai contribuir para que a comunicação flua de maneira saudável e de maneira adequada. Então, cuide bem da sua voz e cuide bem da sua saúde vocal. E muito obrigada pela atenção.